Olá, muito boa tarde. Está a chegar ao fim o mês dos Santos Populares, com São Pedro a atrair atenções em muitas localidades do país. Um tema que trazemos para o programa de hoje, no dia em que comentamos também a liturgia de domingo, contando hoje com a presença do Padre Armindo Vaz. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Armindo, por estar connosco. Santo António, São João, agora São Pedro, são, enfim, as festas populares por excelência do país. Quando falamos em São Pedro, que se celebra agora por estes dias, estamos a evocar uma figura central da Bíblia, não é? Sem dúvida. As celebrações e as tradições populares, depois de, neste mês de junho, celebrarem Santo António e São João Batista, concentram a sua intensidade na figura de São Pedro. No entanto, liturgicamente, a solenidade do dia 29 de junho é, liturgicamente, digo, solenidade de São Pedro e São Paulo. Porque a tradição popular se terá fixado em São Pedro, deixando de lado São Paulo. Possivelmente porque Paulo é o grande intelectual que brindou doutrina sólida às origens do cristianismo depois de Jesus, e enquanto que São Pedro era pescador. E possivelmente terá sido por esse facto que nas povoações ribeirinhas, marítimas, terão entronizado nas festas populares e na devoção popular a São Pedro e não propriamente a São Paulo. De facto, é isso que acontece, por exemplo, em Vila do Conde e noutras, creio que também em Setúbal, mas depois foi passando por outras cidades, por exemplo, Évora, etc. No entanto, nós então temos que fixar a nossa atenção de cristãos na solenidade de Pedro e de Paulo. São, já desde as origens da Igreja Romana, as duas grandes colunas do cristianismo, da Igreja Apostólica e das origens cristãs. Mas com um perfil diferente entre os dois? Exatamente, com dois perfis bem diferentes, apesar de terem muito de semelhante. Desde logo, ambos são dois mártires romanos que foram martirizados, foram, digamos, assassinados. Duas colunas, Pedro mais o pastor, aquele que recebeu de Jesus a incumbência de se tornar a rocha, isto é, o fundamento sólido da comunidade cristã, da eclesia, da igreja. Paulo foi mais aquele que percorreu o Império, quase o Império Romano, para difundir e divulgar a mensagem de Jesus entre os pagãos. Pedro difundiu essa mensagem entre os judeus, propriamente ditos, enquanto que Paulo, a um dado momento, se virou para os pagãos. Agora aqui encontramos uma coisa interessante nestas duas figuras, algo gêmeas. Num tempo em que se critica tanto Israel e numa altura em que também se fala muito de influencers, atenção, estas duas figuras centrais do cristianismo, que tinham à sua volta também os outros 12 apóstolos, em que Paulo está como o sumo apóstolo um pouco fora da caixa, porque teve diretamente de Jesus, como ele diz, e uma experiência imediata de Jesus ressuscitado. Os dois são dois judeus que determinaram a vida cultural,
social e, de alguma maneira, até política do Ocidente, tornando-o cristão. A propósito de falar de Israel e dos judeus, hoje estão criticados, foram eles que brindaram à humanidade dois grandes presentes preciosos. Por um lado, Jesus, por outro lado, a Bíblia. Estes dois presentes vieram de Israel. Jesus, judeu. A Bíblia, escrita toda por judeus. Excepto, talvez, o evangelista Lucas, que não sabemos ao certo. Foram determinantes influencers. Foi a partir deles e por causa deles que aquela cultura de igualdade, liberdade e fraternidade foi migrando do Oriente para o Ocidente, embebendo toda a cultura latina. No entanto, enfim, são de facto marcas da Bíblia, marcas do cristianismo, que carecem também de ser concretizadas naquele território, nomeadamente por povos daquele território. E aí por imposição de Israel, na atualidade. E fala ao conflito israelo-árabe. Carecem de ser concretizados. A liberdade, a autonomia de cada um dos povos. Muito bem, claro. É verdade. Bom, aí nós entraríamos agora num campo que poderia ser de opinião difícil. Não é? Mas é verdade. No entanto, olhem, ao longo da história, no Ocidente, o judaísmo, que viveu fora de Israel, só entrou para Israel, para a terra, geograficamente, de Israel, a partir de 1948, a partir da independência. Os judeus nunca fizeram nenhuma guerra. As três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, o judaísmo nunca fez guerra a ninguém. Onde houve guerras feitas por alguma destas três religiões foi por parte do cristianismo e por parte do islamismo. Israel, sim, infelizmente está agora a fazer algo. Fez, a partir de 1948, agora, teve que fazer guerras para se defender e para defender a sua própria terra. E agora também está a usar violência. É verdade. Coisa que na Bíblia também está presente no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento e por parte de Jesus é erradicada e completamente ultrapassada. É precisamente a Pedro que Jesus diz, a Pedro, no contexto dos apóstolos, quando estão a rodeá-lo já para a paixão, é aí que Jesus diz: mete a tua espada na vinha, porque quem a espada mata, a espada morre. Por isso, a partir da Bíblia, nós temos essa mensagem de égalité, liberté, fraternité. Da Revolução Francesa. Mas isso, quando se fala dela na Revolução Francesa, já é tarde. Isso vem do cristianismo, de Pedro e de Paulo. De facto, este comentário político levar-nos-ia por muito longe. O nosso objetivo, e neste contexto da festa de São Pedro e São Paulo, que se celebra neste dia 29, gostava ainda de perguntar se estas duas figuras, duas colunas da Igreja, como lhe chamou, se revelam também, de alguma forma, duas formas de pertença à Igreja. Um mais institucional, São Pedro, e outro mais missionário, deixe-me chamar assim, São Paulo. Tal e qual como o Paulo formulou a questão. Pedro é a base daquilo que depois será, então, a instituição da Igreja. Originariamente, as coisas nasceram de uma forma muito simples, com Pedro a ser o apóstolo primus inter pares, o primeiro entre os iguais 12 apóstolos, mas, sem dúvida, à cabeça deles. E tendo uma importância decisiva na difusão do cristianismo entre o judaísmo. Pronto. E então, sim, quase começando a institucionalizá-lo já. Paulo
é, como diria o Papa São Paulo VI e o Papa Bento XVI, é o máximo dos missionários da Igreja. Paulo sentiu essa febre, esse fervor imenso, ou seja, sem medida, de levar a mensagem de Jesus, essa mensagem de igualdade, liberdade e de fraternidade a todo o mundo, tanto quanto possível. Paulo chegou a Roma, queria chegar à Península Ibérica, queria chegar à Espanha e a Portugal. Não sabemos bem se conseguiu, pelo visto, não. Mas é Paulo aquele que tem isto, por exemplo, na carta aos Gálatas. Não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Está a ver aí? Todos vós sois um. Todos, um será mais rico e outro mais pobre, um mais sábio, outro menos sábio, mas em dignidade sois todos iguais. E Jesus, sois todos irmãos. Paulo captou bem a mensagem de Jesus e depois tocou-lhe a ele difundi-la. De facto... Entre os pagãos. Sim, um mestre para os dias de hoje também, né, sem dúvida, no diálogo que é necessário estabelecer com todos, e também cumprindo muito o que são os desafios do Papa Francisco. Precisaria de ser mais lido. Sim, porque é difícil nos seus textos, não é? Os textos de Paulo. Precisaria de ser mais lido. Padre Armindo Vaz, então a proposta que faço é que vamos aos textos, não são todos de São Paulo, mas vamos ao texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo, e antes do comentário que depois lhe pediria, vamos escutar esse texto, um pouco longo, um texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta, e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas: quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal." Ainda ele falava quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu, porque estás ainda a importunar o mestre." Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe na mão e disse: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados.
Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Padre Armindo Vaz, um texto que relata duas curas de Jesus, com frases incisivas como "quem me tocou" ou "basta que tenhas fé". O que dizem estes episódios e estas afirmações de Jesus? Significam tanto. Desde logo, aqui Jesus aparece-nos no seu melhor, como o homem dá atenção ao homem, neste caso à mulher. São duas mulheres, uma adulta e uma menina. O grande curador, isto é, aquele que tem o cuidado e sempre atento ao ser humano e às suas necessidades. Nós aqui temos duas curas, dois milagres, como os podemos chamar, isto é, duas intervenções de Deus, através de Jesus, a favor do ser humano. É sobretudo nisto que Jesus realizava a sua grande missão encomendada pelo Pai, como ele diz. Isto é, a missão de salvar o ser humano. Salvar, o que é salvar o ser humano? Dar sentido à sua existência. Dar sentido último à sua existência. Comecemos por esta mulher que sofria de um fluxo de sangue, portanto de uma hemorragia. Esta mulher era uma mulher que, do ponto de vista social, estava presa a uma vida sem horizontes, sem perspectivas. Na medida em que ela sofria de hemorragias, segundo a lei de Israel, ela era considerada impura. Não podia contactar com a sociedade. Não podia contactar com ninguém fisicamente. E se contactasse, toda a gente era considerada impura, mesmo que tocasse outros objetos. Jesus sabe disso, conhece as leis, mas ele não é para a lei, ele é para o ser humano. E por isso pergunta quem me tocou, não é? E então ele sentiu-se tocado. E o engraçado é que os discípulos brincam com as circunstâncias. Tu perguntas quem me tocou? Então, está toda a gente acumulada à tua volta, aos empurrões, e tu perguntas quem te tocou? Claro que Jesus está a falar de outro toque. Havia alguém que não podia tocar sequer, não é? Exatamente. Alguém que não podia tocar e que tocou. E esse toque era o toque humano do divino. Aquela mulher sentiu que ali estava uma pessoa que podia dar sentido à sua vida. E foi isso o que aconteceu. Depois, a cura também da menina, e logo, filha do chefe da sinagoga, não é? Filha do chefe da sinagoga. Um judeu que tratava da sinagoga. E também aqui, veja que nas duas circunstâncias se fala do número 12. A mulher havia 12 anos do fluxo de sangue, e a menina tinha 12 anos. 12 anos é um número simbólico para Israel, para os leitores, também cristãos, obviamente. O número 12 era um número simbólico que remetia imediatamente para os 12 apóstolos e para as 12 tribos de Israel. Sobretudo, remetia para as 12 tribos de Israel. Ou seja, parece que, segundo Marcos, na sua intenção, estas duas mulheres, Israel é feminino, em hebraico, Israel é feminino. Estas duas mulheres remetiam para o povo de Israel, que, do ponto de vista religioso e político, estava como que amordaçado, oprimido, encadeado. E Jesus liberta também esta menina do mal, que é o mal da doença e da morte, que é sobretudo o mal da morte.
Padre Armindo, 1 minuto para cada uma das outras 2 leituras agora, no tempo que nos resta. Então eu dedico os 2 minutos à segunda leitura. À segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, onde se afirma aí... A primeira leitura. A primeira leitura? A primeira Livro leitura. da Sabedoria, então. Livro da Sabedoria. Deus tudo criou para a vida. Há de facto a morte e a vida em diálogo. Este texto foi escolhido para estar em paralelo com o Evangelho que fala de Jesus a libertar o ser humano da morte, da doença que leva à morte e da morte propriamente dita. E o texto, o livro da Sabedoria, escrito originariamente em grego por um judeu no norte do Egito, talvez à volta de Alexandria, na diáspora judaica. E diz o texto, não foi Deus que fez a morte. E remata ao fim, foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Veja então agora, temos aqui, foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Esta é a tradução de 2002. Mas a tradução oficial, litúrgica, de 1993, traz, foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo. Porque os liturgistas hesitaram aqui em traduzir por demónio ou por diabo? Primeiro traduziram por demónio, porque pensaram que diabo é uma figura demasiado escabrosa para entrar para a liturgia. Vamos pôr a palavra demónio, que é menos... fere menos a sensibilidade do povo da Assembleia Cristã. E traduziram demónio. Mas o original, em grego, tem diabo. Portanto, não podemos fugir a isso. É que os liturgistas pensaram que podiam trocar um pelo outro e que um valia o mesmo que outro. Não é assim. Diabo não é o mesmo que demónio. São 2 figuras, 2 representações simbólicas. Se são simbólicas, têm a realidade subsistente. 2 figuras simbólicas que representam o mal. Tanto uma como a outra, isso é verdade. Mas o diabo é uma figura simbólica que, na Bíblia, representa o mal moral causado pelos seres humanos uns aos outros. O demónio representa, a figura simbólica que representa o mal físico, psíquico e psicofísico. A pandemia, o Covid, para entendermos-nos com um exemplo, é demónio. A Bíblia chama-lo-ia demónio. As guerras que estão hoje entre nós, a Bíblia chama-las-ia diabo. Então, o que é que temos aqui? Pela inveja do diabo, a morte entrou no mundo. Este texto do livro da Sabedoria está a remeter o leitor para Gênesis 2 e 3, onde se fala de uma serpente que levou a mulher e o homem primordiais a cometerem uma transgressão. Essa transgressão simbólica. Lá, essa serpente não é o mal moral. Mas aqui o livro da Sabedoria está a fazer uma meditação espiritual. E, puxando aquela serpente para o presente, qualifica-a como diabo, isto é, como mal moral. Dá-lhe outra qualidade. É uma forma de fazer crescer as Sagradas Escrituras. O livro da Sabedoria faz crescer as Sagradas Escrituras com aquela técnica dos judeus de ler as Sagradas Escrituras, que era chamada, em hebraico, Midrash. Ou seja, uma meditação espiritual que usa os textos da Escritura do passado para iluminar o presente. E o presente era a morte física, que era preciso entender. É o mal, é uma negatividade total. O livro da Sabedoria dá-lhe sentido dizendo temos que meditar a morte física diante de Deus, não como uma fatalidade, mas como algo que nós não podemos evitar e que nem Deus pode evitar. De facto, um texto e uma explicação, uma análise que nos levaria muito longe. Felizmente não temos tempo, temos sim a oportunidade de a cada semana irmos encontrando aqui pontos de reflexão à volta dos textos que são lidos nas missas de domingo.
Agradeço, Padre Armindo Vaz, ter estado aqui connosco mais uma vez para esta análise. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. Com muito gosto. E a terminar, convido a visitar-nos em agência.eclésia.pt, onde publicamos informação sobre os acontecimentos da atualidade. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.